Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do canal da autora Priscila Gomes e eu quero aproveitar para trazer mais conteúdos, como eu falei para vocês. Vou voltar com o canal da autora, quero trazer mais essas conversas, esses bate-papos que eu comecei a fazer lá no canal. E eu acho legal porque assim, os meus vídeos não têm edição, tá? Então é bem direto, vai manter meus respiros, a gente vai conversar, é uma troca de ideias e eu torço que vocês comentem à vontade para a gente poder conversar. Estou voltando a responder todo mundo, então fiquem à vontade, comentem que eu vou responder vocês aqui no canal. O que eu quero conversar com vocês? Eu acho que seria legal trazer mais um vídeo parecido com outro que eu fiz no canal, que eu vou deixar o card, vou deixar o link do vídeo aqui em cima, sobre verdades que não te conto como escritor. Atualmente eu estou terminando o meu quarto livro, A Revisão. Esse livro já foi terminado, ele já foi finalizado há 3 anos atrás, antes da pandemia, porém, eu estou agora no processo de revisão. Mas algumas perguntas, conforme eu fui revendo as perguntas que foram deixando nos comentários do canal da autora, eu vi algumas perguntas sobre o que eu devo fazer quando eu começar um livro, o que eu devo, como eu devo escrever, como eu devo revisar, quais me dê dicas, questão de vendas, ainda dá para viver como escritor? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o escritor, você tem que pensar o seguinte: quando você começa na literatura, estou sendo bem sincera com vocês, sem passar pano. Quando você começa na literatura, você não pode imaginar ou pressupor que um único livro que você publicou vai ser o suficiente para te colocar como um grande escritor que vai vender muitos livros. Inicialmente, quando você publica o seu livro, você ganha o seu dinheirinho, dependendo do seu marketing, do seu trabalho por trás, porque às vezes nada vai ser recebido. Então você precisa construir degrau por degrau, ou seja, você publicou um livro, publicou o segundo, publicou o terceiro, publicou o quarto. A cada edição de livro, isso vai melhorando. Eu estava até com uma ideia bem legal de reformular o meu primeiro e o meu segundo livro, que é A Janela e Retorno com o Passado, revisar essas duas obras e republicar. Porém, eu tenho outras obras que eu já tenho pré-determinadas com o esqueleto delas para serem desenvolvidas, ali em stand-by. Mas é interessante que vocês entendam que a literatura nem sempre consegue ser feita de maneira solitária, ou seja, sobreviver apenas de literatura. Então, estou sendo bem sincera para vocês. Não é fácil vender livro, trabalhar ou converter um leitor a comprar a sua obra. Então, o que aconteceu? Eu, inicialmente, trabalhei aqui, abri esse canal da autora e comecei a perceber que era interessante, porém, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de amadurecimento, é um trabalho de você estar em cima desse entendimento da literatura, qual é o seu público, quem são as pessoas que trabalham com isso. Contudo, a gente vai trabalhando com outras coisas e, concomitante a isso, você vai lidando com a literatura. Priscila, qual é o melhor local para você publicar as suas obras? Eu, Priscila, atualmente falo para vocês, Amazon KDP. Porque as editoras, eu não tenho como indicar ou influenciar vocês a uma editora que eu fale para vocês, olha, é confiável. A não ser as editoras grandes já consolidadas, que eu ainda não sei o trâmite, e obviamente é um preço significativo. Então, assim, é muito importante que você comece a produzir muito e tenha uma bagagem literária, uma confiança como escritor. Descobrir qual é o seu gênero, descobrir como é que é a sua forma de escrita, estudar diagramação para você aprender a fazer a sua própria diagramação. Tá tudo na internet. Eu aprendi assim a diagramar o meu livro do zero, com capa, contracapa, tudo, sabe? Formatação de tamanho, isso é muito importante para você trabalhar em cima do Adobe Corel. Então, é interessante que vocês entendam que você também precisa, como escritor independente, entender que você precisa saber o que deve ser feito antes mesmo de você começar a contratar esses serviços. Então, você precisa saber, porque vai ser caro. Então, você sabendo fazer, você vai conseguir economizar muito como um escritor independente. Muito importante também. Outro ponto, para que você venda o seu livro, você não simplesmente vai chegar e falar, compre meu livro. Não. Você vai ter que se vender como um produto, que é você, o escritor. Então,
É muito importante que você precise, sim, se você é tímido, vai ter que enfrentar essa timidez, se você é recluso, vai ter que enfrentar essa sua reclusão e aparecer pelo menos aos poucos, sem deixar de ser você, mantendo a sua personalidade, mas sim, é muito importante, já falei isso várias vezes, e conforme o tempo passa, isso vai me reforçando ainda mais. A importância das redes sociais como Instagram, Twitter, tá bom? É muito interessante que você descubra qual é a sua rede social forte. A minha rede social atualmente, vamos colocar assim, a minha plataforma de divulgação atualmente é o YouTube e o Instagram. São os meus dois lugares que eu estou trabalhando muito em cima disso e entendendo cada vez mais. Qual é o meu público, como é que é a minha abordagem. Além disso, o Twitter é muito interessante e a roxinha. Então, você trabalhar em outras formas que não seja apenas divulgação do seu livro, é interessante para que você consiga ter contato e adquirindo confiança das pessoas, criar um público. E esse público não necessariamente precisa ser só na literatura. Se você gosta de maquiagem, se você gosta de gamers, se você gosta de trocar uma ideia de react, de canais de opiniões, comece a fazer trabalhos paralelos além da literatura, e a literatura vem de uma maneira mais delicada, sincera, objetiva, sem que seja a goela abaixo, tá? Então, o marketing agressivo, às vezes, na literatura é um tiro no pé. Cuidado. Estudar formas de você conseguir se divulgar, de você conseguir trocar uma ideia. Falo para vocês porque eu ainda estou aprendendo, ainda estou estudando essa parte de você conseguir trazer mais stories no Instagram, trazer mais contato e trocas de informações, entender o que está no Trend Top no Twitter, aproveitar essas redes de que estão sendo viralizadas, sendo sempre com muito respeito, sem tentar passar por cima de ninguém, mas tentar aproveitar alguns temas que estão em alta. Por exemplo, às vezes está num tema em alta um jogo, um filme. Aproveita a ideia desse tema, coloca a hashtag do filme, a hashtag do que está em alta e começa a conversar sobre isso em cima do que você quer, sobre a sua opinião, sobre o seu ponto de vista, e vai trazendo o seu público para próximo de você de uma maneira mais sincera e respeitosa, que isso faz com que ocorra o que a gente chama de conexão. Agora, divulgação da sua obra. É algo muito interessante e eu vou trazer um vídeo só sobre isso, a respeito de transformar um esqueleto da sua divulgação. O que quer dizer? O que eu quero trazer para o público? A curiosidade do que vai ser publicado. Esse é o ponto mais difícil, que é a conversão de uma pessoa para comprar as suas obras. Hoje em dia, as livrarias estão morrendo e eu acredito ainda assim que a literatura continua, porém, de uma maneira mais alternativa. Eu ainda tenho uma questão muito grande de que a literatura digital sempre será o futuro e isso não vai morrer. Então, as pessoas gostam de ler, mas você poder ter um Kindle na mão para você poder ter vários livros e conseguir ter várias obras e ler e conseguir consumir com preços bem menores, essa é a proposta. Certo? Então, gente, torço que a gente tenha trocado uma ideia. Trago mais conteúdos para vocês a respeito disso. Vou pedir do fundo do meu coração sugestões de conteúdos que vocês gostariam que eu comentasse, desse a minha opinião. Então, coloque aqui nos comentários que eu respondo, troco uma ideia, que isso vai ser muito importante. Divulguem à vontade. Quero trazer uma reformulação de vídeos antigos aqui do meu canal sobre produção de capa, produção de livros, como começar a escrever, quais são as nossas primeiras etapas, o que a gente precisa se prender inicialmente e o que a gente não precisa se prender. Esses são os temas futuros para os nossos próximos vídeos aqui no canal. Tá bom? Um beijo, se inscreva, ative o sininho, comentem à vontade. Minhas redes sociais tá como Kinemando, porque eu também tenho o canal Kinemando. Então, se vocês não são inscritos, se inscrevam lá também. Vou deixar conteúdos aqui para vocês poderem acessar rapidinho. Um beijo e até daqui a pouco, galera.